Como já sabemos, está rolando o julgamento da denúncia contra o Eduardo Bolsonaro no Supremo, e Andréa Sadi faz análise tão certeira sobre isso que tirou o sono do Bananinha. Espia. Está rolando o julgamento na primeira turma da denúncia a respeito do deputado Eduardo Bolsonaro, aquele processo por coação dele, articulação nos Estados Unidos. O relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, já votou, aceitando a denúncia da PGR, do procurador-geral Paulo Gonet. Agora faltam os outros ministros votarem. A gente já tinha contado aqui que, num primeiro momento, a primeira turma queria finalizar esse caso até o fim de 25, e aí refez as contas do calendário e viu que não daria tempo por causa dos outros núcleos da trama golpista. Então, a gente comentou essa semana aqui, outros núcleos sendo julgados também pela primeira turma. Então, o que deve ser finalizado deve ser só essa primeira parte aqui. Estava pensando aqui do ponto de vista estrago político, né, do que foi feito. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso, não quero dar spoiler, mas qual que seria uma outra expectativa que ele pudesse ter? Ele estava coagindo, e ele sempre disse isso, importante registrar, não queria nenhuma interferência no processo do pai dele, né, do ex-presidente Bolsonaro, no Supremo, e foi para os Estados Unidos articular sanções contra ministros da corte. Essas sanções estão de pé, lembrando que isso está na mesa também nessas conversas do presidente Lula com Donald Trump. O presidente Lula deixou isso bem claro, que colocou isso na mesa. Então, assim, essas negociações foram feitas totalmente planejadas. Eu acho que isso é importante a gente colocar, porque senão fica parecendo que faz parte da narrativa e do discurso, que eu ouvi muito, e o Valdo também, de muitos bolsonaristas: não, a gente nunca pediu nada da Casa Branca. Isso não é verdade. Eles pediram e pediram sim que as articulações tivessem um resultado contra ministros da corte. E aí eles acabaram levando as tarifas também. Então, assim, esse combo, esse pacote todo de retaliação da Casa Branca que foi feita contra o Brasil, tem a digital, nome e sobrenome, Eduardo Bolsonaro. E eu lembro muito bem quando esse processo todo começou, no meio do ano, e conversando com fontes da direita, aliados do deputado Eduardo Bolsonaro, eles me diziam que tinham conversado, mandado recados, conversado com interlocutores de Eduardo Bolsonaro, para dizer, o roteiro de uma tragédia anunciada, não tinha como isso dar certo, não tinha como, do começo. E o Eduardo Bolsonaro batendo no pé, você vai se lembrar muito aqui, o nosso assinante também, quantas vezes eu contei que havia muitos apelos para que ele recuasse, ou fizesse algum gesto, ou dissesse algo, que a direita estava colhendo esse desgaste do ponto de vista político. E ele batendo o pé na articulação lá nos Estados Unidos. Então, fico muito impressionada de imaginar que ele pudesse achar que isso teria um desfecho diferente. Também lembrando muito de integrantes do PL, partido dele, me dizendo que o Trump seria a única cartada, a única chance, a única luz no fim do túnel para que o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguisse se livrar dos processos da justiça. Então, tudo isso para dizer que é só sobre uma agenda pessoal. Colocou um campo político inteiro de joelhos e à espera, né, em suspenso, por causa de uma agenda particular. Acho que é disso que se trata essa articulação que foi feita. Boa tarde para você. André, você se recorda que quando Eduardo Bolsonaro deixou o país, ele alegou que se corria o risco de ter um pedido de prisão ser emitido, ser exarado pelo Supremo Tribunal Federal. Não era verdade, né? Porque não havia naquele momento nem inquérito aberto na Polícia Federal contra ele, deputado federal. O inquérito teria que estar correndo na PF. Não existia nem inquérito. Na verdade, ele arranjou uma justificativa para se exilar nos Estados Unidos para fazer toda aquela operação para sancionar ministros do Supremo, a economia brasileira, com dois objetivos principais. Primeiro, impedir o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Segundo, aprovar uma anistia que beneficiasse ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também aos outros condenados pela trama golpista. Não conseguiu nenhuma coisa nem outra, né? O Supremo fez o julgamento, condenou o pai dele, a anistia não foi votada até hoje e tudo indica não será, e se passar na Câmara não passa no Senado. Então ele fez todo aquele trabalho para atingir dois objetivos que não foram atingidos. Pior, neste momento a Casa Branca já não é mais tão receptiva para Eduardo Bolsonaro. Aquelas prometidas novas sanções não vieram. A última foi sancionando a mulher do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Moraes, mas aquele risco de sancionar bancos brasileiros não aconteceu. E agora, Andréa, se ele saiu dizendo que corria o risco de ser preso, agora ele corre o risco de ser preso se voltar. Por isso tudo indica que até que a direita continue nos Estados Unidos, ele deve permanecer nos Estados Unidos. Deu
tudo de forma contrária do que ele queria. Eu conversava com aliados do Eduardo Bolsonaro ontem e eles falavam, foi um grande erro político dele, ter decidido ir para os Estados Unidos, fazer uma luta que só desgastou a direita, desgastou o pai dele, e agora ele produziu provas contra ele mesmo que justificam agora essa votação para o Supremo, a primeira turma, decidir se acata ou não a denúncia do Procurador-Geral da República por um ato de coação contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso, né? Ele fez ameaças ali contra Hugo Mota e Davi Alcolumbre com o objetivo de aprovar a anistia, que não foi aprovada.